Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estou também muito bem, graças a Deus. Já? Voltamos em mais uma aula de espanhol, graças a Deus. E, como costume, toda aula nós temos o estudo de um verso bíblico, sim. E o verso bíblico de hoje, nós vamos relembrar aquele verso que estudamos na sala, lá no primeiro bimestre. Qual foi o verso? Nós estudamos muitos versos, é verdade. O verso está em Salmos, capítulo 121. Isso, lembra que Salmo 121 é uma música? E eu disse que geralmente é uma música usada para ir dormir, né? Usada também nas igrejas, em momentos de oração, né? Então, chicos, o verso bíblico é Salmos 121, versículo 1 e 2. A música, vou cantar a música para você lembrar. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos e la tierra. E por aí vai, né? Mas eu quero que vocês foquem nos dois primeiros versos. Os dois primeiros versos é: Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro? Mira, o verso deixa bem claro. Levanto os meus olhos aos montes, de onde virá meu socorro? Esse é o versículo 1. O versículo 2 diz assim: Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Meu socorro vem de Jeová, que fez os céus e a terra. Então, queridos, eu gostaria de deixar a seguinte reflexão. Nosso socorro vem de Deus. Qualquer dificuldade, qualquer coisa que você precisar, vale a pena confiar, que Ele vai te ajudar em qualquer momento e em qualquer situação. Basta confiar em Deus, ok? Vamos continuar? Na última aula, nós estudamos sobre os classificados, não é verdade? Classificados é o 7º ano. Nós estudamos sobre aviso, desculpa. Aviso é um gênero textual muito importante, porque as pessoas vão ficar sabendo de informações. Sem esse gênero textual, pode se tornar uma grande bagunça no mundo, né? Porque todo mundo necessita de aviso, avisar ou ser avisado de algo. Então, foi feita uma atividade por vocês. A atividade era da página 39 e 40. Alguns tiveram algumas dúvidas, sabe? As principais dúvidas eu vou tirar aqui. A 6ª questão. Quais são as respostas aí? Escreve o nome de cada objeto, depois relaciona, colocando útil ou inútil em parênteses, ok? Então, o primeiro é um sinhocito, ok? É uma poltrona, né? Um sofá, né? Uma poltrona aqui, na verdade. O segundo, e ele é útil ou inútil? Ele é inútil, de acordo aí, né? Se formos observar, ele é um objeto inútil quando se trata de estudar, ir para a escola, nesse sentido. O próximo é um quaderno e ele é útil. O próximo são almofadas, almohadas, ok? Almohadones, ok? E é inútil. O próximo é ventana e ele é útil ou inútil? Inútil. Lápis de colores, ele é útil, isso. E o próximo é estuche, que é o estojo, né? E o estojo é o quê? Útil. Muito bem. A B. Qual é a ironia na resposta do Gatu, o personagem, que a gente até fez essa atividade juntos na aula passada, com relação aos materiais escolares? Qual é essa ironia?
Bom, o Gaturro, ele ironiza, contestando que prefere o quê? Ele prefere os materiais inúteis do que os materiais úteis, porque ele já estava quase preparado para ir dormir e ele, naquele momento, não queria saber de estudar, ok? Então, é isso que o personagem principal dessa tirinha aqui especifica, ok? A sétima questão. Observando as reações de Gaturro, na tua opinião, por que ele não gosta dos úteis escolares para volver ao colégio? Por que ele não gosta desses úteis? Por que ele não gosta? Bom, você poderia responder diversas respostas, né? De acordo com a interpretação do texto. Mas uma viável poderia ser que Gaturro, que é o personagem principal, ele estava se preparando para o quê? Para descansar e ele não queria ir ao colégio naquele momento. Então esse até lembra a resposta da questão anterior, não é verdade? A oitava, qual é a opção correta da oitava? B, muito bem, se você respondeu, parabéns, ok? A 40, você fez o cartão? Você aí vai fazer um cartão, né? Um cartão de aviso, vai colocar o aviso aí nesse espaço. E é isso. Muito simples a atividade, né, turma? Bem simples mesmo. Vocês podem ver que na página 41 do livro, é bem claro aí na página 41, todos os úteis escolares, que é exatamente o tema que nós estudamos na primeira aula, não foi? Ali a gente estudou os úteis escolares, até eu tinha o meu estude, né, que é o meu estojo, e ali eu tirei vários objetos e nós aprendemos vários objetos. Descobrimos que cola significa pegamento, que tesoura significa terreira, né? E aí a gente aprendeu que existe vários tipos de materiais escolares e óbvio que todos eles são traduzidos em espanhol e que cada um tem um nome diferente, ok? Então, você, na primeira aula, nós estamos fazendo aqui uma pequena introdução, porque isso é algo que você tem sempre que recapitular. Porque, por exemplo, eu quero saber se você sabe como se chama apontador em espanhol. Sabe? Quero ouvir. Eu imagino que você respondeu. Sacapuntas, isso, é assim que se chama um apontador em espanhol, ok? Como se chama, pensando em uma palavra aqui, borracha em espanhol? Goma, goma, é isso que se chama, ok? E aí vai, mochila, é igual isso, é igual, professora. Então, eu quero como se chama clipe em espanhol? Clipe igual o ganchito, né? Isso. Régua, regla. Isso. Então, você vê que vai mudando. Eu quero destacar alguns que até o livro traz, que é, por exemplo, envelope. Envelope em espanhol se chama sobre. Bem diferente, não é? Sobre. Sobre significa envelope, ok? Até no livro, na página 42, dá o exemplo de um envelope azul aí. O outro item também, que eu quero que vocês lembrem sempre, é acerca, por exemplo, do grampeador. Como é que chama grampeador em espanhol? Grapadora, ok? Grapadora, grapadora, ok? Eu quero que enquanto eu estiver falando, você possa aproveitar e falar aí, né, na sua casa também, porque isso vai te ajudar muito a melhorar o espanhol. É importante isso, sabia? Para você conseguir ser muito bom em espanhol, você tem que praticar muito. E o segredo de praticar é não ter vergonha. Ok, hoje, especificamente na aula de hoje, nós vamos aprender sobre as conjugações. E aí, até o nosso material didático, ele traz 4 tipos de verbos para você conjugar. Quais são esses 4 tipos de verbos para conjugar? Primeiro verbo é llamarse. Vamos repetir? Llamarse.
llamarse, já? O segundo é tener, tener. O terceiro é cumplir, cumplir. Isso. O quarto é vivir. Isso, muy bien. Então, são 4 verbos. Llamarse, o segundo é tener, cumplir e viver. Ah, professora, só existem esses verbos em espanhol? Claro que não. Nós estamos começando e são bons verbos para começar, não é verdade? Olha, você já deve ter visto acerca dos pronomes, não é verdade? Olha, os pronombres, que são os pronomes. Os pronomes, eles são quais? Eu, tu, né, você, ele, ella, ela, usted. Usted é uma forma mais culta de dizer, principalmente para as pessoas para uma pessoa idosa ou para uma pessoa que você tem respeito. É muito comum utilizar o usted, ok? Em algumas províncias, assim, em alguns estados é assim. Porém, já tem outros países, melhor dizendo, que o usted já é assim utilizado em todos os sentidos, ok? Vamos lá? Nosotros, ok? Depois vem vosotros. E depois vem ellos, ellas e ustedes. Chicos, universalmente são esses os pronombres. Não importa se tu vai na Espanha, não importa se você vai no Peru ou no Chile. Esses são os pronombres que tu vais a utilizar, ok? Que tu vais a decir. Agora, você vai ver que cada verbo tem a sua conjugação. E assim como em português, você tem variações, né? Eu olho, tu olhas, né? Tem as suas variações. Em português tem variações de verbos, né? Flexões. Em espanhol também tem variações de verbos, né? Quando se vai conjugar. Então, aqui, yo me llamo, do verbo llamarse, ok? Yo me llamo, tá na primeira pessoa. Yo me llamo Daniela. E tu, aí o outro é te llamas. Como tu te llamas? Como te llamas? Ok? Te llamas. O outro é se llamas. Ok? Na terceira pessoa é se llamas. Ok? Ou se llama, sem S. O próximo, só repetindo a frase, él se llama. Él se llama. Quarto item, ó, lembrando, essa aula você tem que estar com o seu livro aí perto de você, ok? Lá na página 42 você vai estar acompanhando tudo isso, ok? Então, página 42, na quarta conjugação aí do primeiro verbo, fala nós llamamos. Nós llamamos. O próximo é os llamais. Os llamais. Vosotros os llamais. Ok? Ellos se llaman. Ok? Ellos se llaman. Ok? Aí depois vem yo tengo. O verbo tener. Yo tengo hambre. Tu tienes hambre. Ok? Tu tienes hambre. Hambre significa fome. Em espanhol, hambre significa fome, ok? Él ou ella tiene hambre. Vamos ficar conjugando aqui a palavra hambre até, ok? Depois, nosotros tenemos hambre. Tem muita gente com fome, né? Nós temos fome. Vosotros tenéis hambre. Vós tenéis hambre. O próximo, ellos, ellas e usted. Ellos, eles, tiene hambre. Eles têm fome, né?
E aí, o terceiro verbo é cumprir. Cumprir, tem até uma observação no livro de vocês que fala assim: completar uma idade, né? Cumprir com seu dever, acabar o tempo sinalado para algo. Isso são atitudes que se referem ao verbo cumprir. Cumprir seria aí em português, ok? Cumprir, completar uma idade. O próximo. Por exemplo, até ele dá o exemplo. Ana vai a cumprir quantos anos no livro? 10 anos. Vamos repetir essa frase comigo? Ana vai a cumprir 10 anos, ok? Ou seja, Ana vai completar 10 anos de idade, ok? A próxima frase. Martin cumpriu com seus deveres, ok? Martin cumpriu com seus deveres de representante de classe. Martin cumpriu com seus deveres de representante de classe. Ou seja, Martin, que é o nome de um rapaz, cumpriu com seus deveres de representante da classe. A próxima frase que ele dá, hoje se cumpre el prazo, já? Aí diz, hoje se cumpre el prazo, ok? Outro exemplo de frase, você hoje cumpre o prazo, ok? Hoje acaba o prazo, até aqui, pronto. Vamos conjugar o verbo cumprir? Yo cumplo. Yo cumplo. Tu cumples. Tu cumples. Terceiro, él cumple. Él cumple. Ok? Quarto, nosotros cumplimos. Nosotros cumplimos. Vosotros cumples. Ok? Vosotros cumples. Ellos cumplen. Ellos cumplen. Ok? Ellos ou ellas cumplen. E assim são os verbos, ok? Então, eu cumplo 10 anos. Pero mais 10 anos. Eu completo 10 anos, mais 10 anos. Então, com minha idade, fosse o dobro de 10 anos, né? Vivir. Próximo verbo, vivir. Sim. Vamos lá. Eu vivo. É bem parecido, né? Eu vivo. Eu vivo. Eu vivo. Tu vives. É igual. Tu vives, né? O próximo. Ele vive. Ele vive. Em português, ele vive. O próximo. Nosotros vivimos. Nosotros vivimos. Nós vivemos. Vosotros vivís. Vosotros vivís. Ellos viven. Ellos viven. Ok? Nossa, que simples a aula hoje, na verdade. São 4 verbos e o segredo, turma, para vocês saberem utilizar esses 4 verbos é memorizar. Então, você tem que memorizar. Vai ter que memorizar como é que fala chamar, né? Eu me chamo. Em espanhol, você vai descobrir que como é que se fala isso? Llamar. Llamar, ok? Lembra lá no alfabeto que nós estudamos que doble L é o que? Tem esse sonzinho diferente. Llamar, ok? Tener, que é o verbo ter. O verbo tener, yo tengo. Yo tengo 2 anos de edad. 2 anos de edad. Entende? O próximo, cumprir, que também tem a ver com aniversário, mas também tem a ver com dever, ok? Então, eu cumplo com mis deveres, já? Outra frase, vivir, vivir. Eu vivo muito bem, graças. Entende? Então, você vê que os verbos são bem aplicados. E o grande segredo para você entender um idioma é você saber, no fundo, sua tradução. E para você saber sua tradução, né, a tradução
que você sabe nativo, né? Que você sabe em português. Aí você tem que saber em espanhol. Para você saber isso sempre é memorizar, ok? Se você memorizar, você vai ter muita facilidade. O segredo dos verbos regulares, esses são exemplos de verbos regulares. O segredo dos verbos regulares é que geralmente eles terminam com as mesmas terminações. Então você pode ver aí, termina com O, a primeira pessoa, o segundo termina com ES, o terceiro não tem S, só termina com E. Olha, vê, ó, se llama, tiene, cumple, vive. Todos estão na terceira pessoa. Então o segredo para conjugar os verbos é você memorizar as terminações, apenas isso. Lembra um pouco aquilo que a gente aprende em português, não é verdade? Porque é bem parecido. Então, turma, essa é a nossa aula de hoje. É bem simples, mas também é um tema um pouco complexo para alguns, porque não é todo mundo que gosta de gramática, né? Então, eu vou deixar uma pequena atividade com vocês, que é a atividade da página 43, ok? E também vou aproveitar, porque tem alguns alunos que querem revisar os conteúdos das aulas passadas. Eu vou incluir um vídeo aí para vocês que fala de verbos também, ok? Vamos fazer uma oração? Vamos. Padre querido, muchas gracias pela clase de hoy. Estar con nosotros, con ese alumno y su familia. En el nombre de Jesús, amén. Ya chicos, gracias por todo. Hasta la vista.